E aí, tudo bem? Tranquilo? Vamos falar um pouco aqui de mudanças climáticas e aquecimento global. Eu não sou ambientalista nem especialista no assunto, mas este vídeo eu quero convidar você para a gente fazer um exercício da reflexão do pensamento para ver se nós temos influência nas mudanças climáticas ou não. Nós sabemos que já há um certo tempo, praticamente os ambientalistas já vêm alertando todos nós sobre a questão do aquecimento global e da influência humana em relação a isso. E isso é praticamente unânime entre ambientalistas. Mas existe algumas pessoas que dizem que não, que as mudanças climáticas são fenômenos naturais. No entanto, não importa a nossa ação ou não ação. Essas mudanças elas hão de acontecer porque fazem parte do ciclo planetário, entende? Então o aquecimento global pode estar sendo simplesmente parte deste ciclo naturalmente e que não necessariamente depende da influência ou da ação humana, entende? Mas não é isso que a esmagadora maioria dos ambientalistas dizem. E vamos fazer um exercício de pensamento para a gente entender se influenciamos ou não? Pois bem, eu vou trazer aqui para você exemplos práticos e bem claros para você entender se nós influenciamos ou não. Primeiro, vamos começar aqui no raciocínio do ser humano e o planeta em si. A gente sabe que nós, em relação ao planeta, nós somos praticamente um cisco. O que é um ser humano em relação ao planeta? Se nós pudéssemos comparar, praticamente não existimos. Eu acredito que dizer que somos um cisco em relação ao planeta, talvez eu esteja até exagerando, né? Poderíamos comparar, sei lá, somos praticamente um vírus ou uma bactéria vivendo no planeta. Entende? Relacionado a tamanho, ou seja, o que um vírus pode realmente, o que a ação de um vírus pode realmente influenciar num planeta tão grande, tão grandioso desse? Não, a minha ação não vai influenciar de maneira nenhuma nisso tudo. Olha o tamanho em proporção, eu não existo nisso. Não importa o que eu faça, isso não quer dizer nada, porque proporcionalmente não faz muito sentido. Entende? Somos praticamente vírus e bactérias vivendo no planeta. Só que quando eu falo sobre vírus e bactérias, as coisas já começam a mudar. Começa ou não começa a mudar? Porque a gente vai um episódio que aconteceu aí recentemente. O fenômeno da COVID-19, do Covid-19, que ceifou a vida de centenas de milhares de pessoas. Ora, mas tudo começou por um pequeno vírus. Quando a gente relaciona o mundo, o planeta Terra e o homem ele é meramente um vírus ou uma bactéria no planeta. Quando eu relaciono o vírus da Covid-19 no corpo humano, eu também posso relacionar em proporção isso. O corpo humano é praticamente um planeta e o vírus, o que é o vírus? Ele quase inexiste no corpo humano. Mas nós sabemos o estrago que essa coisa ínfima, minúscula, praticamente invisível, faz na vida do homem. Não é verdade? Então já fica aí um princípio de reflexão se nós influenciamos ou não nas mudanças climáticas. A Covid-19 é um exemplo disso. Começa num município praticamente isolado do mundo, um vírus minúsculo que atua praticamente no mundo, porque a relação de um vírus para um corpo humano nós poderíamos comparar como se o corpo humano fosse um planeta. Então ele já destrói esse pequeno planeta e destrói famílias e famílias de mundos e de planetas e de repente está espalhado no mundo inteiro. Mas é um pequeno vírus que faz um estrago tremendo, não só no mundo individual, o corpo humano, como no mundo como um todo. Você percebe a influência direta de um pequenino, de um minúsculo vírus
na vida humana. Agora, será que as ações humanas realmente não influenciam nas mudanças que ocorrem? Será que as ações humanas realmente não estão influenciando no aquecimento global? O que você acha disso? Quando você começa a pensar por este caminho, você percebe que nós influenciamos sim diretamente, as nossas ações influenciam sim diretamente no calor intenso que nós estamos vivendo atualmente. Vamos para um outro exemplo. O que é o câncer? Quando você vai estudar um pouco a raiz dos cânceres, você entende que o câncer começa por uma única célula. Quando você percebe que o corpo humano ele é feito praticamente de 50 trilhões de células, meu amigo, você vai perceber que um vírus ou um corpo humano, em relação ao vírus, ele é praticamente vários mundos. Porque você entende que no planeta Terra existe praticamente 8 bilhões de pessoas. Só que num corpo humano, em um único corpo humano, existe 50 trilhões de células. Digamos que cada célula dessa seria uma espécie de uma vidinha inteligente acontecendo. E aí você entende que o câncer começa com uma única célula entre essas 50 trilhões de células que se rebela, se destoa, resolve não seguir as regras biológicas. Não sei se é uma forma de protesto. E, em primeiro momento, peraí, nós somos, praticamente 50 trilhões, o que é essa célula cancerígena? Ignora ela, isso aí não influencia em nada. Só que, em muito pouco tempo, ela ferra o corpo todo, levando o indivíduo à morte. Tudo começa por uma coisa ínfima, invisível, isolada. Ninguém está percebendo e daqui a pouco um estrago total. O câncer ainda é um problema que nós enfrentamos há muito tempo e que mata milhões de pessoas todos os anos. Ora, mas tudo começa por uma coisa minúscula. Então você percebe a influência do vírus e da célula cancerígena diretamente na vida humana. E quando eu comparo o ser humano como meramente um vírus e uma bactéria em relação ao globo, ao planeta Terra, por que é que essas ações não influenciam diretamente no planeta? Será que nós podemos ou devemos acreditar que as mudanças é um fenômeno natural e que, no entanto, podemos continuar agindo da mesma maneira que sempre agimos, porque independe, é insignificante as nossas ações no mundo. Isso não vai influenciar, porque é uma coisa natural. Faça o que você bem entender. Explore o tanto que você puder, que isso não vai influenciar. Você é minúsculo. A raça humana não é um cisco no planeta Terra. Por mais que nós tomamos ações impensáveis, isso não vai influenciar, porque é uma coisa natural. Será que nós podemos pensar isso quando nós percebemos que nós atuamos no planeta Terra como um vírus ou uma bactéria? Ou quando nós começamos a entender que um vírus é capaz de ceifar a vida de milhões de pessoas e uma bactéria cancerígena é capaz de fazer um estrago como vem fazendo há décadas e décadas? Quando nós pensamos, quando nós assumimos esse posto de sermos apenas um vírus de uma bactéria atuando no planeta Terra, as nossas ações influenciam ou não nas mudanças climáticas? Pensa aí. Eu trago esse vídeo justamente para a gente fazer esse exercício do pensamento. As ações humanas influenciam ou não no aquecimento global? E aí fica
a encargo de você pensar, refletir. E tem muitos mais exemplos aí que a gente pode entender se influenciou ou não. E é isso. Grande abraço, felicidades e até um próximo vídeo. Até uma próxima viagem. Falou. Você pode nos ajudar com o canal adquirindo um dos nossos livros disponíveis na Amazon, tanto em formato digital quanto físico. Basta acessar o link na descrição e você terá acesso aos livros, podendo assim escolher o tema que mais lhe interesse.